Olá pessoal, boa noite. Mário Filha na área. Hoje eu estou trazendo uma análise para o Hermes, lá da comunidade. Ele perguntou lá, dizendo que ele tem dificuldades em estruturar o ativo. Então eu vou gravar esse vídeo para ele. Mas, obviamente, né, eu estou publicando aqui porque com certeza é uma dificuldade de todos. A gente começa a análise pelo mensal. O mensal no CHF ele está para força, está devendo ciclo há um século, mas é o mensal, né? Então a gente tem aqui ele bem para força. Porém, está entrando um ponto de fraqueza no mensal, tá? No score de ontem para ontem estava 31, hoje está 30, então entrou um ponto, tá? Isso a gente guarda na nossa, a gente leva para o semanal esse mensal para força com entrada de fraqueza. Isso aqui a gente já começou a estruturação, tá? Preste atenção. Chegamos no semanal. O, o semanal do CHF ele está para força, tá? Porém, com uma boa quebra de score para fraqueza. O que isso significa? Significa que nessa semana, que são 5 dias, tem fraqueza. E adivinhe só, de ontem para hoje entrou 3 pontos de fraqueza. Aqui nós tínhamos 66 e hoje nós temos 63. Fraqueza no semanal, tá? Então, a gente tem, fazendo a composição, mensal para força, entrando fraqueza, semanal para fraqueza, entrando fraqueza. E 3 pontos não é pouco, viu, pessoal? 3 pontos é bem razoável. Nós temos o diário, ele está vindo fazer o ciclo, tá? Ele deve fazer o ciclo. Você vê que ele está para força, ele vem numa construção de força, ele está todo para força. Mas acreditem só, novamente, aqui, ó, no acompanhamento do score, que eu já orientei vocês para fazer, ele entrou 6 pontos de fraqueza. Ontem estava 21 e hoje está 15. Então, Mário, então, como é que faz isso aqui? É para força, mas é para fraqueza? Não estou entendendo. Bem, então o que acontece é o seguinte. Hoje, o Hermes estava falando assim, poxa, eu tenho dificuldade porque, desculpa, eu tenho dificuldade porque no H1 eu tenho uma força sendo construída no extremo abaixo, boa para operar, eu ia escrever compra aqui, mas não é, é força. Boa para operar força. Aí a minha resposta é, não operamos H1. Nós não operamos H4, nós operamos o ativo, tá? Então, o que está acontecendo nesse ativo? Então, o H1 está bonito até para força. O H4 vem derretendo. Porém, Hermes, o que vai acontecer aqui? Existe uma possibilidade dele abrir no toque e bombar, tá? Existe essa possibilidade, tá? Ou, se ele não bombar aqui, ele vai até o meio e retorna, eventualmente até a vermelha e retorna. E, eventualmente, ele faz o ciclo e retorna. Aí você vai falar assim para mim, Mário, tá, mas e daí? O que você acha na estruturação do CHF? Olha, cara, antes da abertura, a gente não tem como definir, e é até por isso que a gente espera a abertura. Porém, pelo que se configura nesse ativo, ele não é meu favorito, não, tá? Por quê, cara? Porque existe a possibilidade desse H4 tocar e subir porque o H1 está vindo construído de baixo com força? Existe. Porém, o D1 ele está aqui numa região meio que
Ah, cara, meio que ruim, né? E se ele abrir no toque aqui também, ele também pode tender a recuar, tá bom? Pelo menos por um dia, tá? Então, nós temos mensal entrando fraqueza, semanal com quebra de score entrando muita fraqueza. O H1 nessa região mais ou menos. O H4 derretendo e o H1 construindo, isso aqui pode ser de repente uma operação de 4 horas. Ou então ela rompe, que eu acho que é o mais provável, e o H1 descorrelaciona. Bem, não pode não acontecer nada disso que eu estou dizendo, porém, não é o meu favorito. Hoje eu vou buscar outro ativo, porque o CHF não está com a configuração que eu gosto de operar, entende? Para eu operar esse toque de H4 aqui, eu teria que ter um D1 mais bonito, construído para força, um H1 aonde ele está, mas o semanal tinha que estar pelo menos para força, e não está. Então, como a gente opera os 5 time frames ao mesmo tempo, o que eu vejo é uma distribuição para fraqueza mensal, semanal e o diário para fraqueza, apesar dele estar apontando para cima, porque ontem entrou 6 pontos. Tá? Mário, pode acontecer de como ontem entrou 6 pontos de fraqueza, hoje virar para força? Pode por quê? Dependendo de como esse H1 vai abrir, por exemplo, se ele, desculpa, o D1 abrir, se ele abrir potente, pô, muda de figura. Ah, tudo que eu falei, esquece. Aí você tem uma potência no D1, você vai ter uma, possivelmente, um toque com, com uma retomada de força em H4 e o H1 vai vir fazendo seu ciclo. Agora, da maneira que está configurado antes da abertura, para mim não está muito bonito. Tá? Esse D1 vai ter que mostrar muito potencial, porque ele está operando contra o semanal. E eu não gosto. Eu não gosto. O semanal lá em cima, com o score para fraqueza, entrando fraqueza. Eu prefiro ficar de fora desse ativo hoje. Tá? Essa é a minha posição. Mas, né? Pode performar. O que pode acontecer também, que eu acho que pode ser até o mais provável, a gente ter o semanal para fraqueza, o D1 abrir no toque e recuar, o H4 romper e o H1 tocar na vermelha e baixar, ou até baixar daqui mesmo, ou subir descorrelacionado. Tá? Porque o H1 não vai ter força para puxar toda essa distribuição. Beleza, pessoal? Eu acho que, assim, é um cenário pré-abertura, a gente não tem como definir se vai ser força ou fraqueza nesse momento, mas a gente dá uma olhada para, no momento da abertura, a gente já saber mais ou menos o que vai buscar. Tá? No caso, eu não estou muito convicto desse CHF, eu vou buscar outros ativos, mas, obviamente, depois da abertura, a gente vai dar uma olhadinha nele também. Tá? O curso está disponível, quem se interessar, chama no privado da comunidade. Vai ser um prazer atender a todos. Fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.